fazem uma diferença, fazem uma coisa enorme. Então, mais uma vez, aqui só porque está iniciando a gravação, bom dia a todos e uma satisfação ter o pessoal do Pará. Então, o que a gente tem nos institutos federais? A possibilidade de você fazer um curso técnico e sair com uma profissão. Isso faz uma diferença enorme. Então, no nosso caso aqui, e acho que serve para todos os cursos no Brasil inteiro, porque é uma rede, nós temos mecânica, eletrotécnica em Campo Grande, tá? Informática, aí nas outras cidades aqui do estado, a gente tem metalurgia, porque tem mineração em Corumbá, tem agropecuária, que tem uma região, nós somos uma região forte, produtora de alimentos. Em Ponta Porã tem técnico agropecuária, tem engenharia de pesca, acredito que vai abrir técnico em pesca em Coxim, que é uma coisa que acredito que o Pará, assim como a região norte como um toda, em função da biodiversidade aí, né, tenha esse curso também, essa vertente, mas enfim, na verdade, os IFs procuram oferecer cursos em que essa mão de obra seja absorvida na região. Primeiro, para melhorar as condições de vida da própria região. Segundo, para dar a quem está lá dentro uma profissão. Isso é o mais importante. Semana passada eu mostrei para os alunos aqui do IF, tá? Que, aliás, no nosso preparatório aqui em Mato Grosso do Sul, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Estão me perguntando aqui quem é o pessoal Pétalas, né? É uma ONG que inicia com a gente lá do Pará, em Belém do Pará, tá? Então, esses colegas são lá do Pará e têm o mesmo objetivo nosso aqui. Então, mas deixa eu compartilhar uma coisa que deixa eu buscar aqui, só para vocês terem uma base. Semana passada eu mostrei isso para eles, e nas primeiras aulas minhas, na apresentação do Instituto Federal, eu mostro para os alunos aqui. Espera só um pouquinho, já abro aqui. Deixa eu me achar aqui. Enquanto isso, vamos ouvindo um carimbó aí, velho. E o rasqueado aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos ver aqui e tal. Espera lá. Tá aqui, gente. Tá aqui. Tá, achei. Olha só. Ó, aqui. Pô, meu cachorro tá querendo estudar, cara. O cachorro aqui tá muito louco, né? Ó. Bom, aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar. Tá aparecendo aí para vocês? Vai no áudio para mim, gente, que eu não, senão não consigo aí, velho. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Beleza, beleza. Aqui, pessoal, ó. Pétalas e as demais partes da nossa flor aí, da nossa rosa. O lance é o seguinte, cara. O que acontece? Nós temos aqui a carteira do Conselho Federal de Técnicos Industriais. Essa aqui eu tirei o modelo de São Paulo, baixei da internet de São Paulo, mas serve para qualquer estado, é o mesmo. Então está escrito aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui. Tá. Então o que está escrito no negócio aqui? Conselho Federal e Regional de Técnicos Industriais. Carteira de identidade profissional. Sabe o que acontece, gente? A gente, quando acorda às 7 horas da manhã,
E às 8 horas da manhã para estudar matemática, eu estou buscando esse troço que está aqui. A tua foto, velho, vai vir para cá. Ao final de 3 anos, você tem um registro. A tua profissão é registrada e reconhecida por lei. Ninguém pode exercer sua profissão se não estudar. É a mesma coisa de um médico, de um engenheiro, de um dentista, de um veterinário, de um agrônomo, de um biólogo. O cara não pode ser biólogo se ele não estudar, não pode ser engenheiro se ele não estudar, não pode ser médico se ele não estudar, um odontólogo, um dentista, se ele não estudar. Então, é a mesma coisa. Então, está aqui a carteira regional. Ao final de 3 anos, você vai catar um negócio desse que está aqui, amigo. E a tua foto vai estar aqui, a coisa mais linda do mundo. Aí alguém chega e pede um documento para você, você bate no bolso e fala, pá, tá aqui minha identidade profissional reconhecida no Brasil inteiro. Então faz muita diferença. Os outros alunos, né? As outras pessoas que forem estudar em escolas que têm um ensino convencional, ao final de 3 anos, não tem um trem desse que está aqui. Se ele for buscar fazer um concurso, ele pode passar, mas não assume, né? For buscar um emprego, a hora que os caras pedem qual é a qualificação, o cara vai falar o quê? Se ele não tiver, não fez um curso por fora. Não tem. Ao contrário, vocês não. O cara fala, eu sou técnico mecânico, eu sou eletrotécnico, eu sou agropecuário, sou de pesca, eu sou disso, sou daquilo. Esta é a diferença, é para isso que a gente está sentado aqui. E nós, quando criamos o curso aqui, principalmente o Paulo, o João e as outras pessoas, que são os idealizadores do curso, foi pensando nisso. Foi pensando nisso. A gente vai se preparar para uma prova visando a ascensão numa escola técnica. É isso. E aqui, só para compartilhar com vocês, imagine vocês aqui, ó. Isso aqui é uma formatura. Isso aqui é uma formatura. Aqui é uma formatura do IFMS, né? É uma coisa formal. Nesse dia, se você estiver devendo um livro na biblioteca, você não sobe aqui e não pega canudo nenhum, porque o canudo lá dentro está o seu certificado de conclusão. Faz muita diferença. Aí está lá, ó, né? Você aqui, olha lá, sobe lá, bonitinho, né? Olha lá, sobe lá, tal. E aí as pessoas aqui teu pai, tua mãe, teus irmãos, alguns familiares que você levou, né? Seus amigos. E aí os caras estão lá batendo palma para você. Aí chama lá, Zé Mané, não sei lá das quantas. Aí o cara sobe lá, bate palma para ele. Aí sobe lá e pega o canudo aqui. Não é um papelzinho, não, velho. Essa é uma coisa formal. O reitor estava aqui, que é o reitor, professor Simão, né? O reitor está aí. Então, é assim, gente, faz muita diferença. Pode até cair uma ou outra pétala, mas a rosa não pode morrer, irmão. Né? Isso a gente não pode deixar. Beleza? Tranquilo? Joia? Então, o nosso objetivo é esse, é para isso que a gente está aqui. O Instituto Federal, falando um pouquinho dele, eu falei até agora da entrada, né? Mas os cursos, eles têm uma visão, lógico, como é técnico, uma visão prática. E precisa de entendimento, matemático principalmente, com lógica, né? Lá dentro. Então, assim, uma coisa é a gente estudar e outra coisa é a gente aprender. Eu estava conversando com meu filho semana passada aí, e muitas vezes, como aluno, eu estudava as coisas sem saber o que era, velho. Porra, eu me recordo que o negócio não é criticando o estudo, né? Mas que também, pô, a gente não tinha visão de
para que serve? Você estudava a porra do negócio de qualquer jeito. Aí o cara chegava e falava, ô, fulano, quais são os rios da margem direita do Amazonas? Porra, eu só conhecia o Amazonas do mapa, bicho, até hoje. E o cara não falava um negócio daqui, porra, do estado. Rio Paraguai, Rio Aquidauana, Miranda, não sei o quê. Aí você decorava. Você pegava e decorava. Aí eu vou perguntar para vocês, eu aprendia? Aprendia nada, pô. Não aprendia. Então tem uma diferença entre a gente estudar e aprender. Por isso que eu digo que eu não sou professor. Eu acho que eu sou um cara que busco uma condição mais fácil do cara aprender, porque era a coisa que eu sempre buscava. Porra, como que eu aprendo isso? E aí eu me virava, velho, dava meu jeito, né? Ou eu estudava com música, ou eu estudava com outro colega, ou, porra, sei lá, escrevia, ou repetia. Eu não sei, eu não sei. Fazia 10 vezes a mesma coisa, dependia da matéria, mas é extremamente aprender. A gente precisa aprender. Então, a ideia aqui é que a gente consiga aprender para poder fazer uma prova conscientemente. Passo, o problema acabou? Não. E lá dentro você vai estudar para cacete. Estudar bastante, né? Mas vamos resolver um problema por vez. A gente passa. Espero que passe aprendendo, por isso a ideia do curso preparatório é preparar vocês. E a hora que a gente estiver lá dentro, já ter condições de saber o que é as coisas de uma maneira diferente. Então, compadres, é isso, pessoal. Tá? Então, vamos embora, vamos embora para frente e vamos dar sequência na matéria. Apenas para sinalizar os colegas aí do Pará, nós estamos trabalhando a parte de funções, tá? Então, o que é uma função? Deixa eu voltar aqui só para situar a vocês, tá joia? E depois a gente entra no que eu estou falando com a turma aqui, para não deixar vocês com a mão a banana aí, né? Tá? Deixa eu pegar aqui. Tá. Opa. Uhum. Tá. Tá. Olha aqui. Rapidinho, quando a gente chega... deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês. Então, olha só. Funções, né? Hoje a gente vai entrar na parte de gráfico, mas o que é uma função? Uma função, na verdade, é uma relação entre duas coisas. O cara chega e fala assim, poxa, eu vou comprar peixe no mercado. A quantidade de dinheiro que eu vou pagar, que já é uma coisa, né? A quantidade de dinheiro que eu vou pagar depende, está relacionada, tem uma relação com a quantidade de peixe que eu vou comprar. Vou no mercado e comprei pão. A quantidade que eu vou gastar, o meu gasto, está relacionado com a quantidade de quilo que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui peso, tá? Mas na verdade é massa. Vamos colocar peso. Então, eu tenho duas variáveis aqui. A primeira é o gasto que eu vou ter. A segunda é o peso. Uma coisa depende da outra. Uma coisa está relacionada à outra. Eu faço uma viagem. Aí, para vocês, é muito comum a condição do barco. Tem em função da característica hidrográfica da região. A nossa aqui é mais terrestre. Mas imagine, eu vou fazer uma viagem, a quantidade de tempo que eu gasto depende da velocidade do barco. Depende da distância que eu vou percorrer. Então, o tempo de viagem está relacionado
há um outro fator. A distância que eu percorro, a velocidade do barco, por exemplo. Então, isto é uma função. Então, a função é sempre uma relação de uma coisa com a outra. Eu falo sempre para o pessoal aqui, que já estava com a gente antes, o seguinte, bicho, não adianta fazer conta se você não souber que conta que você tem que fazer. Aí o cara fala, porra, mas é matemática. E daí que é matemática? Se você não souber o que você vai fazer, não adianta a conta, compadre. Então, a função é isso. Então, toda vez, não há uma prova que não caia a função. Pelo menos a nossa aqui, a de vocês não estudei ainda o edital. Mas é muito difícil que não caia a função em provas de matemática. Então, eu sempre relaciono uma coisa com outra. Aí o cara fala, vai fazer conta? Eu falo para você, é capaz. Mas a primeira coisa que eu tenho que pensar é em como fazer isso. Então, aí o cara tem o conjunto, né? Você vai relacionar uma coisa com outra, até chegar nisso que está aqui. Vamos pegar lá. Aqui eu tenho outros exemplos. A quantidade de queijo que vai por hambúrguer, o número de moradores por bairro, o número de passageiro por ônibus, ou por barco, no caso de vocês aí, a quantidade de alunos por série, o número de escolas por cidade, a quantidade de trigo que vai por pão ou por bolo. Isso são funções, são coisas comuns que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente muitas vezes não se liga no que é, e aí quando chega na parte de matemática, fala, pô, preciso estudar isso. Cara, você conviveu com isso a vida inteira, compadre. É só pensar efetivamente o que são as coisas, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que vocês gostariam de falar antes da gente partir para uma coisa mais prática? Nossa, que silêncio. Eu duvido que todo mundo entendeu. Não, professor, a gente entendeu. É? Sério mesmo? Ah, deixa de ser mentiroso. Bom, vamos lá. Aí, olha só, pegar um exemplo aqui que eu tinha passado. Eu vou mandar isso aqui no grupo novamente, tá, gente? O pessoal do Pará está inserido nos grupos do IF, já tá, né? Porra, conseguiu entrar na aula que está no grupo. Bom, então olha só aqui, ó. O cara vai fazer um conjunto. Aí a professora pegava e desenhava. Pô, eu me recordo, né? O cara fazia aquelas bolinhas, eu achava bonito, rapaz. E por culpa minha, eu não sabia nem o que que era. Aí o cara fala assim, ó, 1 quilo de batata tá R$ 3. Aí a função é essa. Aí entra a parte matemática. O cara entendeu o conceito, porra, ele tá vendo que tem uma relação de uma coisa com outra, e aí a função é essa. Y igual a 3x. Aí eu achava complicado quando o cara, ao invés de Y, ele punha assim, ó, W é igual a 3 vezes Z. Eu falava, porra, isso não é função. Isso não é função. Meu Deus, mudou. Olha, tá diferente do que eu estudei. É porque, na verdade, eu apenas li o que estava lá, eu não aprendi. Por isso que eu não entendi. Não aprendi. Tanto faz troço aqui ser A, ser B, ser X, ser Y, ser Z. Uma coisa é certa, a quantidade que eu vou gastar em batata depende da quantidade de quilo que eu vou comprar, ué. Aqui eu tenho a quantidade de quilos que eu compro, 1 quilo, 2 quilos e 3 quilos, e vou ver lá o que que acontece. E aí eu vou ver quanto que eu gastei. Aí há uma relação de uma coisa com outra. Se a função matemática é essa, y igual a 3x, se eu comprar aqui 1 quilo, eu vou chamar esse cara aqui de x, eu chamo ele de x, o correspondente é o quanto que eu gastei. Aí o cara fala, pega o conjunto domínio, pega o conjunto imagem. A imagem é o resultado. O domínio é a condição que vai fazer a função variar. Então, se eu comprar 1 quilo aqui, 3 vezes 1 dá 3. Então, eu vou gastar R$ 3. Ué, beleza. Cara, estou entendendo, Robertinho. Ué, parece ser uma coisa lógica. Isso é função? Cara, porra, isso é função. Tá, e se eu comprar 2 quilos?
Aí o cara, ao invés de um, ele coloca dois ali, ó. Para apagar ali, eu vou colocar dois. Parece aí, borracha. Ó. 3 vezes 2 dá 6. O cara, pô, variou. É lógico. Variou em função da quantidade de quilo que você comprou. Você não comprou mais um, comprou 2 quilos, agora você gastou R$ 6. Ah, eu estou entendendo. E se eu gastar 3 quilos? Ó, se eu comprar 3 quilos, eu vou gastar R$ 9? Exatamente. Então, o X é a quantidade, é uma variável, como o próprio nome diz, ele não tem um valor fixo, pode ter um valor qualquer. Qualquer. E aí, consequentemente, eu vou ter um resultado em função, por isso é o nome, em função da quantidade de quilos comprados. Dúvidas aqui, gente? Lógico que nós vamos fazer conta. Mas a conta que eu vou fazer é simples. Eu preciso ter esse raciocínio. Isso é função. Vamos lá. Outro exercício. Outro exemplo. Aí o cara vai dar uma volta no campo. O campo tem 400 metros. Aí tem a função. A quantidade que eu percorro é os 400 metros vezes... Aliás, 400 metros vezes a quantidade de volta que eu vou dar neste campo. Então, vamos lá. Eita. Então, número de voltas no campo. Se eu não der volta nenhuma, ficar parado, né? Aí eu vou lá. Se eu não der volta nenhuma, eu não percorri nada, não percorri distância nenhuma. 400. A conta que você tem que fazer, olha. Olha que coisa difícil. 400 vezes zero. 400 vezes zero é 400, não é 4.000 não, porra. Tem cara que fala que é 4.000 porque tinha 2 zeros do 400 mais um lá e dá 4.000. Não é isso aqui não, hein, bicho? Pelo amor de Deus, hein? Multiplicou por zero é zero, né? Mas eu tenho certeza que vocês sabem disso, né? Às vezes ocorre um erro, o cara esquece, põe 4.000, mas é porque, por equívoco. Raramente acontece isso. Mentira. Ó, se deu uma volta, 400 vezes 1, ele andou 400 metros. Se der duas voltas, eita, 800. Se der três voltas, 1.200. Isso é função. A quantidade de distância que eu percorri variou em função do número de voltas. Isso é uma função. Isto é uma função. Dúvidas? Tranquilo? Ó, tem nego aí, não sei se é negro, branco, moreno, né? Pardo, sei lá o quê. Tá com fome. Tranquilo aí, gente, até agora? Uma boa? Tranquilo. Tá bom. Agora nós vamos entrar na aula de hoje que as funções têm raiz. E, gente, só um pouquinho que tá tocando a campanha aqui, preciso ver. Espera só um pouquinho.
Opa. Ô, pessoal, me desculpe, cheguei, estou aqui, mas é que em respeito às pétalas, eu preciso cuidar do meu jardim. E o jardineiro chegou, eu tive que abrir aí para ele, tá? Bom, Antonce, nós temos o seguinte aqui, cara, ó. Aula de hoje, amigo. Aula de hoje são gráficos. Ali a gente viu os conjuntos. Mas na aula de hoje nós temos os gráficos. Espera lá, vou compartilhar com vocês. Tá. Tá. Espera aí só um minutinho que eu já chego aqui. Só apagar isso aqui. Pô, bicho, 10-0 pro cara hoje aqui, amigo. Tá, o gráfico que deu. Tá aqui. Estão vendo aí, gente? Para compartilhar aí com vocês? Sim, Tá. professor. Beleza. Desculpa perguntar toda hora, tá, gente? Aqui depois para mim não... Deixa eu só ver aqui. Eu tirei, tá? Só ver aqui se tá realmente... Tá. Vou apagar esse. Tá, vou fechar esse aqui também. Agora vai ficar bom, bicho. Agora vai ficar bom, amigo. Ah, tô falando para vocês. Tranquilo. Ó, então olha só aqui, deixa eu apagar isso aqui que foi da aula passada, mas para a gente entender o que nós estamos fazendo. Eu não quero apagar, cara. Pouquinho. Bom, então olha só aqui. Para a gente construir um gráfico, eu tenho lá uma função, né? Deixa eu voltar aqui. Tá. Eu tenho a função. A função é essa aqui. Y igual a 3x menos 1. Eu vou copiar isso aqui, eu vou fazer no outro. Espera lá, acho que é mais fácil. Acho que é mais fácil sim. Ah, bicho, agora vai ser fácil. Agora sim. Tá. Deixa eu voltar aqui. Voltar. Aqui. Tá. Então aqui, ó. Agora sim, agora vai ficar bom. Olha só o que nós temos. Nós temos essa função, ou seja, o y varia em função de x mais 2 unidades. Se esse cara aqui for 1, o y vai ser 3. Se esse cara aqui for 2, o y vai ser 4. Ou seja, é o que eu atribuo para x mais 2 unidades. Para que a gente construa um gráfico é isso, né? Eu tenho o eixo x variando de de menos infinito até mais infinito, passando por zero. Mas aqui, como eu tenho só valores positivos, eu comecei de 1 e fui até 7. O y é a mesma coisa. Então, eu tenho eixo x e eixo y, tá? E para se construir o gráfico, eu preciso de pelo menos 2 pares de pontos. De pelo menos isso, 2 pares de pontos. Com 2 pares de pontos, eu consigo construir uma reta. Tá legal? Aí eu consigo construir uma reta. Bom, aí o cara fala, bom, então beleza, Roberto, eu já sei que o y varia em função do valor que eu atribuí para x mais 2 unidades. É isso? É isso.
Aí o cara pergunta assim, fala, porra, mas que valor que eu vou atribuir para x? É qualquer valor? É qualquer valor. Mas, Robertinho, é qualquer valor? É qualquer valor. Você pode dar o valor que você quiser. Menos 1, menos 32, menos 425, raiz de 27. Mas, porra, mas aí você vai fazer conta, né, velho? Se você pode escolher atravessar o rio com um barco bom e atravessar o rio com um barco furado, por que você vai pegar o furado, com o casco furado? Porra, só para ter mais trabalho, velho? Faz esse negócio aqui com 0 e com 1, porra. É mais fácil. Já que você pode atribuir qualquer valor para x, atribui inicialmente os valores mais fáceis de você fazer. É assim que a gente constrói um gráfico. É dessa forma. Aí o cara fala assim, Robertinho, então vamos fazer o seguinte, vamos jogar a primeira coisa, vamos jogar 0 aqui para esse cara. Pode? Pode ser qualquer valor. Se eu jogar 0, vamos ver qual vai ser o valor de y. Então, y é igual. Eu joguei 0, vai. Joguei 0 para x. Y igual a 0 mais 2. Olha que conta difícil para fazer. Olha que conta difícil para fazer. Se você sabe que uma coisa varia em função da outra, por que é que você vai atribuir um valor difícil de você achar para ter o correspondente em y? Porra, joga valores fáceis, cara. 0 mais 2, 2. Então você sabe que o primeiro par de pontos você atribuiu, você escolheu dar 0 para x e o correspondente em y foi 2. Esse é o primeiro par de pontos. Esse é o primeiro par de pontos. Então, você vem aqui no eixo X, vou mudar de caneta, tá? Vou pegar um azul. Você vem aqui no eixo X, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 é aqui de X. Aqui, ó. 0 é aqui de X. E quanto de Y? 2. Então, o primeiro ponto está aqui, ó. 0 de X com 2 de Y. Esse é o primeiro ponto. Aí vamos para o segundo. Y é igual. Aí o cara fala, puxa, Roberti, não pode ser o mesmo valor. Não, porra, senão você vai usar o mesmo ponto. Precisa ser um par de pontos diferentes. Qual outro valor que você quer atribuir? O cara fala, sei lá, vou jogar 2 de X. Vou atribuir, sei lá, 2 de X. Se eu atribuir 2 para X, quanto que vai ser Y? Então, eu pego lá, 2 mais 2. 2 é o que você deu para x. Porra, é x mais 2. O x correspondia a 2. 2 mais o 2 que já era da função, y é igual a 4. Olha que difícil. Olha que difícil. Então, o segundo par de pontos foi, né? 2 de x e correspondente. O que variou em função de x foi o y, que antes, quando o x foi 0, foi 2, e agora o x2 vale 4. Então, vamos ver. Vou pegar lá, vou fazer a caneta azul aqui, vamos ver onde que ele passa. Então, aqui. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eita! O negócio é 2 de x. 2 de x é aqui. Com quanto de y? 4. Então beleza. 4 de y encontra, tem um correspondente em x, que é 2. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. É assim que constrói gráfico, velho. O segundo par de pontos está aqui. Agora é só unir os dois pontos e a reta que você tem é essa aqui, ó. Vamos pegar um pretinho. Não fizemos nada com pretinho. Olha. Tá aqui, ó.
ele passa em 2 e passa em 4. Olha lá, tá lá. Este é o gráfico desta função aqui, ó. Este é o gráfico desta função. Tá lá. Aqui eu não trabalhei com conjuntos, igual eu tinha feito naquele exemplo para vocês. Agora eu fiz um gráfico. Beleza, gente? Dúvidas aqui? Professor, Diga-nos. quando aparecer questões, vai ser sempre assim? Eles dão Hã? forma. Quando aparecer questões, aí eles vão sempre dar a fórmula? Ou vai ter questão e a gente vai ter que achar a fórmula? Não. Isso aqui não é uma fórmula, né? Isso aqui é uma função matemática. É a expressão matemática que atribui essa função. Normalmente, depende da questão. Normalmente, ou você dá a função, ou você dá o gráfico. Senão é um exercício de adivinhação, porra. Os caras não vão fazer isso. Como que Se eu vou... você der o gráfico, você vai achar a função. Se você der a função, você vai achar o gráfico, tá? Como eu acho a função pelo gráfico? Hã? Como que eu acho a função pelo É gráfico? o que nós vamos fazer, filho. Eu só estou explicando para o pessoal como que é a função. Aí há exercício para a gente fazer em função disso. É o nosso próximo passo. Dúvidas aqui, pessoal? Não, professor. Nossa senhora, hein? Esse silêncio é mortal. É mortal, mortal. Mais mortal que o Gabigol. Ó, viu? Violento. Bom, vamos embora para frente. Então, isso é a função quando eu vou construir o gráfico. Aí é o seguinte. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos ver aqui. Vou pegar esse aqui. Deixa eu ir lá parar um pouco aqui. Deixa eu ir lá nessa função para apagar. Vamos ver se é isso. Tá, apagar. Agora vai ficar bom, bicho. Agora vai ficar bom. Bora para lá. E aí eu vou apresentar para vocês. Bom, vou fazer o último exercício assim, para a gente partir já o que era para a aula de hoje, tá? Bom, então olha só, o que acontece? Aqui eu tenho uma outra função. Isso aqui não é uma fórmula, tá? Isso é uma expressão matemática. A expressão matemática está me dizendo o seguinte: y é igual a menos x mais 3. É uma expressão matemática. Ele está dizendo que o valor que você der para x é um valor negativo em que você vai subtrair de 3. Essa é a verdade. Aí o cara fala, pô, por que subtrair, Robertinho? Porque o x é negativo, cara. Tá? Deixa eu fazer só uma explicação rápida aqui, cara. Eu sempre tive muita dificuldade, principalmente quando, depois de começar a trabalhar na docência, né, dando aula com o professor, e o cara chegar e falar assim para mim, bicho, ó, essa é uma fórmula. Porque a minha vida toda eu achava que quando tinha fórmula, você não precisava fazer nada. Era algo mágico, você jogava os valores e aparecia a porra do resultado. E não é assim. Não é assim. Eu sofri, hein, bicho, na faculdade com isso aí. Porque a minha vida toda os caras falavam assim, não, joga essa fórmula aí. Joga essa fórmula. Ou seja, o cara não falava assim, porra, estuda isso, aprenda isso. Ele não falava aprenda, ó, vamos ver isso. E eu também, lógico, queria o troço mais fácil, né, velho? O cara fala, tem fórmula? Tem. Qual que é a fórmula? Aí se decorava a porra da fórmula.
Aí chegava lá, timba. Não aprendeu, não tinha certeza do que estava fazendo, era fumo mesmo. Então, isso aqui é uma expressão matemática, tá? Da função. Está dizendo que o valor que você atribuir para x, você vai subtrair isso de 3. É isso que está acontecendo. Então, novamente, eu posso jogar quaisquer valores aqui para x. Então, a primeira coisa é você jogar 0, velho, se você vai construir o gráfico. Então, se você vai construir o gráfico, a melhor coisa é você atribuir valores fáceis de você trabalhar. O 0 é um deles. Então, vamos lá. Y é igual a 0 menos 0, né? Mas 0 não tem sinal, mais 3. 0 mais 3, né, bicho? Deu 3. Vindo dessa expressão matemática que está aqui, né? Dessa equação, que você seja lá como queira. Então, vou achar o primeiro par de pontos. O primeiro par de pontos está aqui. 0 de x, aí o cara vem e deixa o x. 0, 4, 3, pá, vamos mudar aqui, vamos para o azul. Ah, o 0 está aqui. Com quanto de y? Com 3. Ah, então o primeiro ponto está aqui, ó. 0 de x encontrou com 3 de y. Está aqui. Toda vez que eu tiver um 0, eu vou achar o primeiro ponto no gráfico, aliás, no eixo, em cima do eixo. Aí vamos para o segundo ponto. Vou mudar a caneta aqui de novo. Vamos jogar y igual a 1. Só que não esqueçam, é menos 1. Se eu joguei 1 para x, 1 para x. Aí eu tenho sinais diferentes. Eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, só colocando aqui, o troço é 3. Aqui, ó. Eu tenho menos 1 com mais 3. São sinais diferentes? É subtração ou multiplicação? É. Então, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, subtraindo menos 1 de 3, esse troço aqui dá 2. Então, o segundo ponto, eu joguei 1 de x. Joguei 1 de x. E deu 2 de y. O menos, ele é da equação. O valor que você jogou foi de 1. Só que ele já está o menos 1. Então, o valor que você jogou foi 1. Aí vem no gráfico. Vou mudar a cor da bagaça aqui. 1 de x deu 2 de y. 1 de x. Ah, mas é menos 1. Não, o menos é da equação, cara. O menos é da equação. O valor que você jogou foi 1, porra. Se você jogar menos 1, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então, 1 de x deu 2 de y. O ponto é esse. O gráfico vai passar aqui, ó. Olha que diferença. Esse gráfico aqui, ele foi decrescente. Diferente do outro que nós fizemos lá, vou pegar aqui. Olha lá, que foi crescente. Por quê? Porque o x aqui era positivo. Olha lá. X aqui é positivo. Mas não quero que vocês decorem isso, só estou mostrando, tá? Aqui o x é negativo. O x sendo negativo, o gráfico vai ser decrescente, vai diminuir. Vai cair. Ele vai caindo. Então, olha só o que a gente tem aqui, né? Ó, o valor de x foi aumentando. Eu passei de 0 para 1, aumentou. E o que aconteceu com o y? Saiu de 3 e foi para 2, está diminuindo. Gráfico decrescente. É isso que está aqui. Dúvidas? Nenhuma, professor.
Nossa, como tá fácil, hein? Nossa senhora, hein? É, perto disso, né? Você está perguntando se vai até as 9. Não, perto disso. O 9 você fala horário Manaus, cara? Desculpa, Manaus. É horário Belém? Se for, já era, né? Então tá. Bom, aí é o seguinte. Nós vamos achar... Opa, aqui deu o trem. Nós vamos achar foi o exercício que ficou da aula passada para o pessoal aqui de Mato Grosso do Sul. O pessoal de Belém, nós temos o seguinte, amigo, nós temos todas essas equações, né? Equação vem de igual. Então, ele está dizendo que o y é igual a x mais 2, y é igual a 2x menos 2 e tal. Então, eu tenho todas essas equações, né? Funções, vamos chamar assim, que é onde o y vai fazer o x variar. E aí ele quer o seguinte, ele quer as raízes. O cara fala, pô, raiz? É, ué, toda planta tem uma raiz, não tem? Então, isso aqui, ele está dizendo o seguinte, como é que eu sei quais são as raízes dessa equação? As raízes de uma equação são os valores onde o x ou o y são zero. Vou repetir. As raízes de uma equação são aquelas onde o x ou e o y são zero. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Nesse exemplo que nós fizemos aqui, o último, o x foi zero. Quando o x é zero, eu já tenho uma raiz. Que é uma raiz. O x é zero, o y foi 3. Por isso que o ponto deu em cima do eixo. Esta aqui é uma raiz. Essa aqui não é uma raiz. A outra raiz seria quando o y fosse zero. Então, por aqui, ó, imagine. Aqui eu joguei o x, deu 0, deu 3. Se você jogar o y 0, quanto que daria em x? Essa aqui seria uma outra raiz. Então, voltando para o exercício, nós temos o seguinte aqui, ó. Só voltar lá para eu poder apagar. Tirar isso daqui. Ó, então tá lá. Então eu quero saber o seguinte, quais são as raízes? Bom, as raízes são o seguinte, quando o x for zero e o y também for zero. Mas eles não vão dar zero ao mesmo tempo. Às vezes dá. A gente vai ver aqui. Mas vamos achar as raízes desse primeiro exercício, desta equação aqui, desta função aqui. Y é igual a x mais 2. Então, eu tenho lá. Vamos jogar primeiro x igual a zero. Aí eu vou achar o valor de y. Então, tá lá. Y é igual a x mais 2. Então, 0 mais 2. Ué, 0 mais 2 deu 2. Puxa, que legal. Então, o primeiro par de pontos é o seguinte, cara. Meu primeiro par de pontos, vamos entender assim, ó. X e Y. O meu primeiro ponto, minha primeira raiz, é o seguinte. Quanto que eu atribuí para x?
Pois é. Quanto que deu de y que variou em função de x? Aí o cara fala, deu 2. Essa é a minha primeira raiz. Dúvidas? Fala logo, rapaz. Dúvidas? Nossa, gente. O pessoal aí de Belém, não estranhe não. Os caras aqui de Mato Grosso do Sul, eles não falam nada, sabe? Eles não falam se estão entendendo ou não. Ô, professor, eu não entendi esse 0,2 aí. Não, aqui, ó, seguinte. Não é 0,2. Não é isso. Uma raiz, ela tem um valor de x e um valor de y. Beleza? Uma raiz precisa ter um valor de x e um valor de y. Aí você foi na equação. Quanto que você jogou para x? Você jogou para x 0. Que a equação era essa, ó. Y igual a x mais 2. Essa aqui era a equação, essa era a função. Se você joga 0 para esse cara aqui, o y dá 2. Então, você jogou 0 para x, esse cara aqui é x. E, consequentemente, deu 2 para y. Não é 0,2. Essa conta aqui, porra, não tem como dar 0,2. Estou somando 0 com 2, dá 2. Eu estou dizendo que os pontos são formados por 0 de x e 2 de y. Dúvidas? Esclarecido? Sim, professor. Sim? Ó, quando o cara chega e fala assim, ó, escreve um texto lá. Quem foi na festa? Aí o cara escreve João, ó, desculpa, o cara coloca Maria. Quem foi na festa lá, filho? O cara fala Maria, foi João e foi o Zé. Não, vou apagar aqui, vou fazer um negócio diferente. Ó, foi Maria, foi João e o Zé e etc. Etc. Significa que você está falando que foi na festa a Maria, e o João, a vírgula representa o e o Zé, e etc. A vírgula, nesse caso aqui, é o e. Eu estou separando. Significa você dizer que foi na festa Maria, mais João, mais Zé. Pessoal de Belém, né? Não são do Nordeste, mas acontece o seguinte. O pessoal do Nordeste é muito comum o cara falar foi Maria mais João, foi Maria mais Zé, né? Foi João mais Zé. Quando você fala isso, o E significa mais. É a mesma coisa que eu estou falando aqui, ó. O 0 é um valor de x e o y tem o valor de 2. Então, eu tenho 0 e 2. Tá? Então, não é 0,2. Beleza? Tranquilo, gente, aqui? Joia? Podemos caminhar? Sim, professor. Tá bom. Sim. Bora. Aí o cara fala, porra, mas Robertinho, você falou que pode ter duas raízes. Pode. A segunda raiz é o seguinte. Puta que dois feio, hein, cara? Deixa eu apagar aqui. É que eu estou escrevendo com o mouse, tá, gente? Então,
A minha letra é bonita, cara, mas o mouse fica feio demais. Ó, segunda raiz. Segunda raiz. Isso eu estou fazendo só do exercício A, viu, bicho? Aí tem até o H, viu, irmão? Para a gente fazer. Ó, raiz. Raiz. Tá bom. Eu preciso achar a mesma coisa. Valor de x. Ô, bicho. Valor de x e valor de y. Ué, como que eu faço, Roberto? Ué, vem na equação, porra. Não é da equação que você está tirando? É, ué. Ué, então tá. O que você faz agora? Você não está falando que a raiz, o x é zero e depois o y é zero? É, então tá. Então faz. Vamos fazer. Então, digamos que desta equação aqui, desta função aqui, que não é uma fórmula, aí eu tenho lá o y valendo zero é igual a x mais 2. Eu atribuir, e quando eu quero achar a raiz, primeiro o x foi zero, aqui, nesse caso. E agora o y está sendo zero. E eu vou ver quanto que vale o x. Então, a primeira coisa que eu fiz é dar um valor zero para x, ver quanto que vale o y. A segunda coisa que eu tenho que fazer é dar zero para y e ver quanto que vale o x. Então, eu tenho lá. Vamos fazer a conta agora, ué. Zero está aqui. O 2 somando o x está desse lado da igualdade. Quando eu passo para o outro, inverte. Inverte O sinal? o sinal, caramba. Inverte a operação. A operação, não o sinal. Depois nós vamos ver o porquê. Olha só, ele está somando. Eu vou inverter a operação. A operação inversa de soma é subtração. Então, menos 2 igual a x. Epa! Igual a 2. Pronto. Ó por que não inverte o sinal. Ó por que não inverte o sinal. Imagine 2x igual a 10. O x vale quanto? De cabeça. Quanto que vale o x? Vai, gente, de cabeça, resolvendo essa equação aqui, quanto que dá x? Porra, gente, pelo amor de Deus. Velho. Hã? Sim. Isso, 5. Por quê? Porque o 10, o 2 estava aqui, passou para cá dividindo. Se aquilo que a gente tinha, né? Eu já ouvi muito isso também, eu falava isso. Se aquilo fosse verdade, que quando você muda o lado da igualdade, troca de sinal, essa porra aqui tinha que ser menos 5. E por que que não é? Fala para mim, por que que não é? Porque não inverte sinal. Inverte a operação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, não inverte sinal é coisa nenhuma. Inverte a operação. Você não pode falar que você dividiu 10 balas para 2 caras e cada um está devendo menos 5 balas, porra. Não existe. Você pegou e dividiu 10 entre 2 pessoas e cada pessoa ficou com 5. É isso que aconteceu. Por que não fica com menos 5? Porque eu não posso inverter o sinal desse cara. Esse cara aqui é positivo. O que você inverte quando troca o lado da igualdade é inverter a operação, nada de sinal.
Tá? Inverte a operação. Se está somando, passa a ser subtraindo. Se está subtraindo, passa a ser somando. Se está multiplicando, passa a ser dividindo. Se está dividindo, passa a multiplicar. Beleza? Então, não inverte sinal coisa nenhuma, não, velho. Bom, então, bora. Então, olha só o que acontece. Quando o y foi zero, o x ficou menos 2. Essas são as duas raízes da equação. Se eu fosse fazer um gráfico, seria assim. Não é para fazer, né? Mas vai ter exercício que depois eu vou passar para vocês, que vocês vão ter que achar a equação como o homem estava perguntando lá. Se eu der o gráfico, tem como achar a equação? Lógico que tem. Mas eu preciso ter ou os valores, as raízes, ou a equação. Não posso ter nenhuma das duas. Então, vamos pegar aqui 0, 1, 2, 3. Vamos pegar aqui 1, 2, 3. E aqui 1 de x, 2, 3. O que vem para baixo, eu vou pôr menos 1, menos 2. O que veio para cá vai ser menos 1, menos 2. Bom, primeiro par de pontos. 0 de x e 2 de y. Então, vamos construir o gráfico. O exercício não pede para fazer isso, tá? O exercício não está pedindo. Eu só quero achar esses caras aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que achar. Mas eu estou construindo o gráfico só para mostrar. Repetindo. O que você tem que achar é só isso aqui. Isso aqui que você tem que achar. O exercício não pede. Eu que estou construindo o gráfico. Então, 0 de x. Esse aqui é o eixo x. 0 de x com 2 de y. Primeiro ponto deu aqui. Segundo ponto. 0 de y com menos 2 de x. Oh, meu Deus. Aí, menos 2 está aqui, ó. Menos 2 de x. X e y. O gráfico é esse, ó. Com os dois pontos em cima dos eixos. Então, isso aqui não precisa ser feito. Você só vai achar essas raízes aqui, esses valores aqui. Deixa eu até apagar para não fazer confusão. Porque vai ter um exercício, nós vamos ter que fazer aquilo lá. Dúvida, gente, aqui? Meus paraenses aí, dúvidas? Tudo tranquilo? Joia? Fácil? Se cair uma coisa dessa aí na prova, nós vamos acertar? Bom, o pessoal do Pará eu não vou encontrar. Gostaria de encontrá-los, né? Mas o pessoal daqui de Mato Grosso do Sul vai encontrar. E é aqueles que passam, ou passaram, ou às vezes não, né? Encontro com eles. E aí o cara fala assim, porra, professor, caiu um exercício parecido com aquilo que o senhor fez. Aí eu pergunto pro cara, porra, e aí, você acertou? Ela fala, não, errei. Porra, então, caramba, velho. Se caiu um negócio que era parecido, se na hora falou que sabia, como que você erra uma imundiça dessa aí? Beleza? Antônio, eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem esses exercícios aqui, seus catinguentos, ó. O pessoal parar não liga não, tá? É assim mesmo, tá? Catinguento é uma forma carinhosa da gente chamar alguém, tá? Ó, os senhores vão fazer o seguinte agora, vão achar as raízes destas equações aqui, amiguinho. Dessas equações aqui. Y igual a 2x menos 2, y igual a x mais 3, y igual a 2x mais 2, y igual a 3x e assim por diante.
Beleza? Tranquilo? Então, 5 minutinhos para a gente fazer isso aí. Chega o ar. O que vocês têm que achar é isso que está aqui, ó. Isso aqui que eu quero. Você vai achar um par de pontos e outro par de pontos. Tá bom? Vocês vão ter que achar isso. Dessas equações que estão aqui. Então, chega o aço. Cadê o professor? Agora que você tá falando. Eita! Pessoal do Pará, aí só uma curiosidade. Quando eu dava exercício para os caras na faculdade, aí eu escrevia lá, né? Punha um texto grande assim e tal, escrevia lá. A empresa Ananindeua, tal, não sei o quê. Aí o cara, professor, qual que é o nome da empresa? Falava Ananindeua. Aí o cara fala, pô, mas onde você arruma esses nomes? Fala, bicho, importa o nome da empresa, cara? Você vai chegar, você tem que achar o exercício, ou achar o resultado. Aí o cara ficava ligado nisso de Ananindeua. Um dia na sala, tinha uma menina do Pará, cara. Uma aluna minha do Pará. Isso aí no curso de administração de empresas. Aí ela chegou, falou assim para mim, professor, eu conheço a Ananindeua, o senhor já foi lá? Eu falei, pô, não conheço. Ah, tá, não, pensei que você conhecesse, eu moro lá, meu marido é militar e nós somos transferidos lá para Belém e aí eu conheço a Ananindeua, a gente ia fazer serviço lá, ia passear, não sei o que eles iam fazer lá em Ananindeua.
E eu, pô, não sei nem onde fica Ananindeua, a não ser que seja no Pará, né? Mas eu escrevia porque eu achava o nome interessante e eu gosto muito de futebol e um dia vendo lá, o Ananindeua estava jogando, eu não sei se contra o Remo ou contra o Paysandu, um desses aí, e ganhou. E acho que ele tinha ido para a semifinal, para a final do campeonato estadual aí. E aí eu fiquei com esse nome na cabeça, Ananindeu, Ananindeu. Aí eu punha isso nos exercícios, os caras ficavam loucos, cara. Aí o cara não conseguia resolver o exercício porque ele não conhecia Ananindeu. Pô. Então vamos lá, gente. Chega o aço aí, porra. Que é pra gente fazer esse exercício aí. Lourenço já fez. Fez, Lourenço? Eu não entendi. Você fez o Então, exercício aí? eu não entendi o que é pra fazer. Tava vendo Porra, aula. achar as raízes, cara. Achar isso aqui, filho. Você vai jogar 0 para x e ver quanto que dá em y. Depois você vai jogar 0 para isso, y e ver quanto dá em x. Ah, tá. É que eu não peguei lá no chão, saiu. Beleza? Chega o aço aí. Vamos fazer um segundo aí para dar uma força para a rapaziada. Aí o cara chega e fala assim, professor, como que é achar a raiz? Bom, a raiz é primeiro você entender que os valores de x e y precisam estar zerados, né? Precisam ser zero. E aí nós temos o seguinte aqui. Então eu tenho x e o y zerado, não ao mesmo tempo. Você vai zerar um e ver quanto que dá o outro. E depois você zera o outro e vê quanto que dá um. Então vamos pegar essa segunda equação aqui, ó, essa segunda função. Então eu tenho lá, vamos jogar 0 para x. A função é y é 2x menos 2. Estou fazendo exercício... Oh, meu Deus. Faltou o x aqui. Desculpa. Y é 2x menos 2. Esta é a equação do exercício B. Do exercício B. Estão fazendo o B, quero achar as raízes. Bom, beleza. Primeira coisa, eu vou zerar o x e ver quanto que dá y. Y igual a 2 vezes 0. Mas por que 0? Pô, porque eu estou achando a raiz, cara. A raiz, o x e o y precisam ser zeros. E aí eu vejo os correspondentes de cada um deles. 2 vezes x, que é 0, menos 2. 2 vezes 0, compadre. Deu 0. 0 menos 2 dá menos 2. A minha primeira raiz, vou escrever aqui, minha primeira raiz. Minha primeira raiz é essa aqui, ó. Não é x e y, essa vírgula aqui significa e. É x e y. É. O x foi quanto na primeira raiz? 0. E o y foi quanto? Quanto que deu o y quando você jogou 0 para x? Aí o cara fala menos 2. Então, minha primeira raiz é 0 e menos 2. Essa é minha primeira raiz. São duas, pô. Vai achar duas. Aí vamos para a segunda raiz. Mesma equação. Y é igual a 2x menos 2. Só que agora você não vai zerar o x, porque você já zerou ele ali. Você vai zerar o y. Então, atribuo 0 para y e vejo quanto que dá o x. Aí eu tenho 2x menos 2.
Novamente, o 2, ele está subtraindo, passa para o outro lado da igualdade, somando. Então, eu tenho 2 igual a 2x. Aqui, gente, ó, eu vou só vou fazer uma inversão, tá? Quando você fala que o A é igual a B, significa falar que o B é igual a A. Quando eu troco os dois membros ao mesmo tempo de lado da igualdade, eu não vou inverter nada, nem final, nem operação, nem porra nenhuma, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 2x igual a 2. Aí fica mais fácil do cara fazer, que às vezes ele fala que ele não sabe fazer isso aqui, ó. Mas isso aqui ele sabe fazer. Então, quando você troca os dois ao mesmo tempo, não tem que inverter nada, nem sinal, nem por nenhum, nada. Inverte nada. Aí eu tenho x igual a 1. Mas esqueci o celular, é meu pai. Ó, então eu tenho que o segundo, assim, segunda raiz, segunda raiz, eu tenho o seguinte. Não foi o x que deu 0, o x deu 1. O 0 foi o y. Então, minha raiz é essa aqui, ó. Aliás, minhas raízes são essas. Essa é minha primeira raiz. E essa é minha segunda raiz. Eu vou ter que achar as duas raízes em todos os exercícios. Todos já fizeram? Já acabaram? Acertaram Peraí, esse... professor, calma aí. Ah, peraí. Tô fazendo aqui. Ah, beleza, fica tranquilo. Ó, o lance é o seguinte. Eu vou fazer isso em todos eles, tá? Então, vai acontecer o seguinte. Vocês vão fazer isso na próxima aula. Deixa eu só, antes de fazer isso, deixa eu mandar um WhatsApp para você, para a turma aí, para todos, né, na verdade. Tá? Para todos. Bom, legal. Vou mandar aí para todos. Eu vou mandar para todos aí essas. Deixa eu pôr aqui no grupo. Essas transparências e depois a lista de exercício nova que eu fiz para vocês com mais carinho, bicho. Pensa no carinho que eu fiz a lista de exercício para vocês. O mesmo carinho que os israelenses têm pelos palestinos, né? São primos, têm carinho, né? Às vezes tem alguns entendimentos, mas, né? Tranquilo. Então tá indo aí, moçada. Funções gráficos foi para 1. E agora eu vou pegar o outro grupo 2. Tá. Funções gráficos. Grupo 1 e grupo 2 agora eu vou mandar funções anterior.
Grupo 2, funções anterior. Pessoal, confiram aí, por gentileza, se chegou arquivos para vocês. E agora a lista de exercícios que eu elaborei para que vocês possam fazê-la. No grupo 1 chegou, professor. É aí que vai chegar, velho. Não chegou, caramba, vai chegar. Tem que chegar. Não é possível que não chegue. Eu vou ficar muito triste se isso não acontecer. Vê aí, gente, no grupo 1 e no grupo 2. Vê se está chegando aí as coisas para vocês. Chegou os 3. É. Tô falando, pô. Tá? Tô falando. Bom, deixa eu situar vocês aqui, gente. Deixa eu parar aqui, que agora nós vamos encerrar. Ó. Vai aparecer minha cara aqui. E eu já estava até com saudade dela, nem lembrava como que ela era. A todos aí, pessoal, é o seguinte. Terminem esses exercícios que nós começamos agora, de funções, a parte gráfica, achar as raízes, a lista de exercícios, a gente vai... Gostaria que vocês fizessem para a aula que vem e a gente corrigisse na outra, tá? E ao pessoal do Pará, pessoal de Belém, espero que a aula tenha correspondido ao que vocês esperam. Desculpe alguma coisa. Espero que vocês fiquem com a gente até o final, tá? Façam esses exercícios, porque infelizmente no dia da prova, bicho, eu não vou estar sentado lá com vocês, entendeu? Então façam os exercícios, procurem, se quiser rever a aula, acho que seria legal. Façam esses exercícios das raízes, que é muito importante para a gente resolver a lista de exercícios para a aula que vem. Tá joia? Tranquilo? Beleza? Então, na aula que vem, eu acho que são cinco exercícios que eu passei, 5 ou 6, cara. 6 exercícios, tá? Exercícios de Enem, exercícios de vestibular e um exercício do IF de Tocantins. Tá bom? Façam e aí na aula que vem a gente corrige. O das raízes, espero que vocês façam e a gente vai corrigir uns 2 só para ver se bate mesmo ali ou não, ou se vocês têm alguma dúvida para a gente caminhar. Tá bom? No mais, gente, muito obrigado a vocês. Bom dia, o pessoal nosso aqui do MS, o pessoal nosso aí de Belém. Grande abraço, tá? E que a gente caminhe no sentido da vitória, com êxito, né? Trabalhar para conquista. Esse é meu intuito. A gente vai trabalhar para conquistar, né? Meu espírito é esse. É de vitória sempre. Sempre, não pode ser diferente. Beleza? Pessoal, brigadão. Até semana que vem. E estudem, seus cabeção. Pô, vamos estudar aí. Aliás, mais do que estudar, vamos aprender. Valeu, gente. Brigadão, cara. Um abraço. Professor. Grande abraço para vocês. Valeu. Prof, desculpe alguma coisa aí, tá? As falas, alguns termos aí é que, olha que eu tento me policiar, cara. Faz muito tempo. É difícil, é muito difícil. Mas já melhorou muito. Tá? Brigadão, gente. Um abração para vocês. Estudem, cara. Estudem aí. Um abraço.